Isso posto, Pipeno, vou começar pela CBF, porque está sendo festejado de uma forma bastante curiosa a renovação que será a gestão Samir Chaude à frente da CBF. Ele é candidato único por conta de um estatuto vexatório que restringe o poder dos clubes e dá aos coronéis, aos senhores de feudais, que é assim que é a relação suzerania e vassalagem do futebol brasileiro, só a federação que tem voto, o resto é tudo feudo dessas federações. 30 clubes são menos importantes do que 25 federações, Piperno. Então, os 30 clubes... E eu não estou defendendo o Reinaldo Carneiro Basso, eu estou defendendo a possibilidade de alguém se candidatar. É tão antidemocrático o processo que nem se candidatar a um cargo ninguém pode. Ou o Ronaldo, ou o Reinaldo Carneiro Bastos, ou quem quer que seja, ou o Mauro Silva sozinho, se ele não tiver o apoio de pelo menos 8 federações. E o clube da confraria dos senhores feudais do futebol brasileiro, obviamente, se juntaram em torno do filho de um dirigente. Quem é Samir Chaude? Samir Chaude é um médico infectologista de 41 anos que jamais foi dirigente esportivo do estado de Roraima, né? Não tem um Roraima, filho do atual presidente da Federação Roraima, que está no poder desde 1985. Ele vai sair para dar lugar ao filho que foi eleito na última eleição no lugar dele, como se fosse a SAF da Federação de Roraima. Passa de pai, está no testamento, Piperno. Sai o pai, entra o filho. É igual eu vou deixar meu fusquinha para os meus filhos. Meu fusquinha vai para os meus filhos, porque é meu, eu dou para eles. A Federação de Roraima é do pai, ele dá para o filho, antes mesmo de morrer. Samir Chaude é o filho do atual presidente da Federação de Roraima, conta com o apoio de 25 federações, menos São Paulo e Mato Grosso, que ficaram com Reinaldo Carneiro Bastos, e tinha 8 clubes e agora tem 9, porque continua um clube sem assinar nenhum dos dois, ou não assinou nenhum dos dois lados. Esse é o presidente único. Por acaso, Piperno, Samir Chaude, sobre esse presidente de federação, tudo a mesma coisa, não vou nem falar, tudo igualzinho, mas muito curioso que o Palmeiras, a Leila, e o Botafogo, entre eles, né, o Grêmio, o Vasco, tenham ficado ao lado de Samir Chaude. Queria que você falasse um pouquinho a sua opinião sobre essa história e depois eu vou trazer um bastidor interessante, porque ontem a reação a essa candidatura única foi a Liga Forte Futebol e clubes da Libra assinarem um manifesto pedindo, ou exigindo, na verdade a palavra é exigindo, mudanças na CBF a partir do começo do mandato de Samir Chaude para, de fato, oxigenar, para, de fato, democratizar o processo. Entre os pedidos que estão nesse manifesto, eu vou colocar aqui, mas ele é grande, eu vou dar só alguns pontos, está, por exemplo, a adoção de um fair play financeiro que precisa ser discutido, né? Tempo, como, quando, quem vai provar, tal, uma esfera para cuidar disso. E o Palmeiras não assinou, Piperno, nem o Botafogo. Mas não era isso que o Palmeiras vive falando, a Leila, que tem time que não paga? Por que ela não assinou? Falei mal do Palmeiras. Claro que há um racha entre os grandes clubes do futebol brasileiro. Acho que você precisa começar de novo. E essa é uma reivindicação. Pode começar de novo? Seu começo deu uma travada. Deu. Bom, então é claro que há um racha entre os grandes clubes do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo têm essa reivindicação, sim, do fair play financeiro já há algum tempo. E, claro, que causou estranheza eles não assinarem esse manifesto conjunto. Mas, vamos lá. Samir Chaude, o pai dele, não é, Marília, só o presidente desde a década de 80. Ele foi, na verdade, veja, a Federação de Roraima, ela foi fundada em 1974 e o velho Chaude, o pai, assumiu o poder já em 1976, 49 anos atrás. Aí ele sai, volta, e dos anos 80 para cá, então, ele tem essa sucessão de mandatos ininterruptos. Ou seja, a federação é dele, é uma federação com 10 pequenos clubes. Aliás, no ranking lá que a CBF faz de federações, Roraima é a penúltima. Mas, enfim, aí o Samir, médico infectologista, piloto de
kart, né? Ele é um ativo piloto de kart, inclusive no final de semana ia até disputar lá mais uma prova importante, brasileiro da região norte, tal. A prova ia ocorrer lá em Belém. Então ele foi o nome ungido aí por esse grupo. E por quê? E aí eu conversei com bastante gente, e hoje, agora há pouco, inclusive, conversei com mais 2 jogadores campeões do mundo. E por que esse grupo de jogadores campeões do mundo ele também ganha um certo protagonismo? Porque vários deles hoje têm cargos, vários deles participam do futebol de uma forma muito ativa, ou empresário jogador, tem, enfim, jogador que trabalha na CBF, tem jogador que trabalha em federação, tem jogador que é dirigente de clube, tem jogador que tentou ser presidente da CBF, no caso do Ronaldo, e que não contou com o apoio consensual nem dos próprios campeões do mundo, né? E aí tem um bastidor, e aí tem só uma curiosidade em relação a isso. Ontem, estava lá no Jovem Pan fazendo programa com o Vampeta, e o Vampeta mexendo lá no grupo de WhatsApp dos campeões do mundo, que afinal de contas ele faz parte disso. E ele, e o Vamp é uma fonte extremamente importante, interessante e engraçada, porque assim, o Vampeta não gosta de guardar segredo de nada, principalmente dessas fofocas. Ele fala, olha o fulano aqui. Ele está dizendo aqui que todo mundo está apoiando, mas já tem o outro dizendo, não, eu não apoio, não. Aí vem o outro que diz, não, mas é porque quem apoiou é a turma campeã do mundo em 94. Aí o outro fala, não, mas espera lá, a turma de 94 não, porque o Ronaldo foi oposição, mas tem uns que apoiam o Reinaldo. Então, há um racha nesse grupo também. Aí um dos que eu considero mais bem informados sobre bastidores de todo esse grupo e com quem eu conversei hoje me disse o seguinte: bom, primeiro, o Edinaldo não cumpriu acordos, principalmente Isso. acordos firmados Da com o aposentadoria, né? Gilmar Mendes. E aí e com o Fernando Sarney. Da aposentadoria. Exato. E aí o que acontece? Sim, sim, sim. Um monte. E no caso do Gilmar Mendes, ele se cercou de vários profissionais ligados ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o famoso IDP, que promove lá o Gilmar Palusa em Lisboa. Só que o Gilmar Mendes também não gostou da publicidade que toda essa aproximação ganhou nos últimos tempos, até porque a matéria da Piauí também desnudou e descortinou um monte de coisa. O Gilmar Mendes tem boas relações com o pessoal do TJ do Rio. TJ do Rio, comandado pela família Sveiter. Aí o Edinaldo começa, então, a se tornar um aliado incômodo para essa turma. E veja, o Edinaldo contratou pessoas ligadas ao IDP para prestarem serviço lá para a CBF. E, obviamente, que então todo esse apoio velado, silencioso e tal, ele se rompe, ou pelo menos ele fica muito estremecido a partir dessa, enfim, da divulgação que a Piauí fez no mês passado. E aí tem mais uma outra coisa. Você vê a nota que o Edinaldo publicou ontem, ela é assim, veja, é quase que uma satisfação a esse grupo do tipo, olha, estou saindo, silencioso, não vou mexer com vocês, tá tudo certo, o que o futebol brasileiro siga em frente, mas também não mexam comigo. Então é óbvio que houve um acordo, houve uma acomodação aí. Aí, por exemplo, o Edilson trabalha, não falei com o Edilson, o Edilson não foi um desses jogadores com quem eu falei ontem e hoje. Mas ele trabalha na CBF. Obviamente, ele apoia o presidente Edinaldo. Aí eu conversei com outro, que também andou próximo à CBF, e ele falou: bom, mexeram, trocaram a estrutura lá em cima, mas tem muita coisa na CBF que vai ser mantida, inclusive muitos cargos de direção. Direção de seleções de base, enfim. Não é que agora vai haver um tsunami, lá vai entrar alguém que vai varrer tudo. Não. É uma reacomodação do poder com outro nome, jovem, um nome que ainda não está lá, né, manchado, não está aí chamuscado, né, por todos esses atritos.
mas também é um nome que chega para deixar tudo como sempre foi.